my people, eu vou olhar aqui pra frente, gente. Eu sei que os teus olhos estão ali, mas eu vou olhar pra cá porque estou passando um pouquinho de corretivo pra dar uma melhorada, né? Que, afinal de contas, aqui é freestyle, esse canal que eu deixei estacionado. Então aqui eu vou falar pra vocês o que tá acontecendo comigo. Da virada do ano até então, sei lá, até janeiro e fevereiro, repetidamente eu ouvia Deus dizendo pra mim, audivelmente, não era uma impressão profética, tipo, eu tenho certeza do meu espírito. Não, Deus falava no meu ouvido, não vai faltar. E engraçado que Deus começou a repetir essa palavra mais vezes, além de mandar anjo na minha casa dizendo, não vai faltar. E parava ali e falava, não vai faltar. E eu assim, cara, lembrei de uma pontuação do Kriegner, que uma vez ele falou, sobre quando Deus repete falas é porque ele quer enfatizar algo. Então, se o anjo vem, sabe, fala pra você, aí Deus quer deixar bem grifado, quer deixar não só grifado, quer deixar em negrito, quer deixar em itálico e brilhante aquilo que ele quer falar, meu filho, atente. E sabe qual é a coisa mais doida que aconteceu? Há um ano atrás, eu tive um salário melhor na vida. Só que esse ano, justamente naquele mês, daquela revelação, meu salário veio extremamente mirrado. Eu não ia conseguir pagar todas as contas, eu não ia conseguir dar conta de nada, e a palavra profética era, não vai faltar. E aí, o que aconteceu? Nesse ínterim, eu falei, esse é o ano das obras que eu preciso construir. E eu sou escritora, ok? Eu sou cronista há muitos anos, eu tenho mais de 200 crônicas escritas no meu blog Esta Geração, além de outros projetos de outros gêneros literários e outras artes também. E glória a Deus por isso, Deus me chamou para a área. E o que aconteceu? Eu não tinha livro publicado fisicamente, eu tenho um livro na Amazon, que é um e-book, que é uma autobiografia, né, num formato romanceado, que se chama Campo à Terra dos Loucos, só que agora eu precisava de um livro construído, impresso, eu precisava de um selo editorial, precisava do apoio de uma editora. A editora existe para ajudar o escritor. E o que aconteceu? Eu orei na minha casa, eu falei, Deus, esse é o ano, eu sentia, este é o ano dos meus livros, do meu livro, sei lá, e eu chorei, eu fiz uma oração de Ana, eu falei, Deus, se não agora, quando? Aí o que aconteceu? Eu fui no culto Eclectus e estava orando já, falando com Deus sobre projetos e tal. Nesse culto Eclectus tem não é um evento, é um encontro, é um meeting chamado Hangout. Você chega, conversa com as pessoas, conhece pessoas, toma um café e depois vai pro culto. E ali, do nada, uma irmãzinha veio, conhecida da outra, e falou, então, você, os seus projetos, seus livros, vai desengavetar. Um avião passando. Tô falando que é freestyle, aqui é freestyle. Subi, teve o culto. Aí fui lá na ministração. A menina vira pra mim e fala, se não agora, quando? Olha só a oração da menina. Se não agora, quando? E ela também orou por projetos. Aí o que aconteceu? Eu fiz um compêndio de crônicas e mandei para uma editora, que ela é super aberta. Você manda, vamos ver aqui se você tá no enquadramento da editora. Em uma semana, a editora mandou para mim a aprovação do meu livro. Então, lá para agosto e setembro, vocês terão Arco-Íris em Plumas, um livro de crônicas. Você está convidado para o lançamento. Mas nesse ínterim, você sabe que tem uma parte burocrática da edição do livro, de publicação ISBN, essa coisa mais que a editora faz, é uma administração que eles fazem. E eles falaram, para você publicar o seu livro aqui na nossa editora, a gente vai cobrar um valor aí de R$ 4.990 por causa desses papéis burocráticos. Eles não falaram dessa maneira, mas para mim é toda a burocracia chata de você publicar um livro. E eu falei, Deus, pensa só, meu irmão, é justamente no mês que eu não tinha dinheiro. Não tinha uma bufunfa para investir nesse livro. E eu falei, Deus, e agora? E agora o que eu faço? Aí eu bati nessa mesa, esse livro vai sair.
E nisso eu comecei a pensar, comecei a matutar, eu vou fazer uma vaquinha virtual, mandei para amigos, mandei para pessoas. E o que eu fiz? Eu falei para a editora, eu vou fazer, e aí dividi esse valor de 4.990 em 4 vezes. Pedindo ofertas, vieram ofertas que eu falei, cara, veio do nada tal, para falar bem a verdade. E essa primeira parcela eu consegui pagar de oferta 90%, o resto eu complementei. Aí foi em fevereiro. Não, foi em março. Aí em abril também consegui cobrir com oferta de irmãos pro meio de vaquinha. Aí eu cobri mais ou menos 10%, um pouquinho mais, consegui pagar. Agora 50% está pago desse livro. Sem eu ter o dinheiro que eu precisava para pagar esse livro, e Deus provendo não vai faltar. Quer dizer, ainda faltam 50%. Estou vivendo pela fé, meu irmão. É um período que eu tô vivendo realmente pela fé. Então esse não vai faltar não significa às vezes, veio um bolo de trabalho, é muito mais simples, né? Veio um bolo de trabalho, Deus supriu e tal, mas não, Deus, ele tá me dando gosto da aventura. E para complementar, recentemente foi falado sobre o retiro do culto Eclectus, quer dizer, do Eclectus. Em fevereiro, bem nesse período que Deus fala, não vai faltar salário pequeno, livro para publicar. Eu fui no culto eclético e lá o líder, né, o Caio, ele falou de púlpito assim, gente, ninguém vai ficar sem ir nesse retiro. Quem não tem ainda o dinheiro pro retiro, fica de pé. Eu fiquei de pé, só orou, porém, também teve aquele momento de fé sem obras, né? É morta. Então você vai falar, Deus te abençoe, mas você não oferta na vida do irmão, sabe? Enfim, é uma exortaçãozinha, eu acho que é. A venda de pau. E aí, o que aconteceu? Pessoas ofertaram na minha vida. E essa soma desses Pix que me deram no culto, no meio do culto, somou R$262, se eu não me engano. R$262. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, isso aqui não é nem a metade do valor do retiro. E o que eu fiz? Eu falei, eu não vou. E eu falei para Deus, eu não vou. Então o que eu faço com o dinheiro? Eu fiquei com aquele dinheiro na mão, parecendo o ursinho do pica-pau. Eu falei, onde que eu coloco? Peguei esse dinheiro e investi em vendas de parceria de afiliação. E deixei esse dinheiro lá. Nisso que eu deixei esse dinheiro lá, eu só conseguiria sacar 2 meses depois, ok? Então eu consegui um dinheiro com esse crowdfunding e ainda nem apliquei todo o dinheiro daquela oferta, que eu acho que isso é interessante até de aplicar mais pro reino, né? Cara, eu apliquei para poder pagar o retiro. Só que não ia dar tempo, assim, né? Não ia dar tempo de pagar. Aí o tempo foi passando, o negócio do livro acontecendo, quando faltava 6 dias pro retiro. Uma amiga vai comigo no Teatro Municipal, chamou ela, falou, vamos lá, a gente ganhou um convite e tal, vamos ao Teatro Municipal de São Paulo. Chegando lá, a gente conversando, a gente foi pegar ingresso, aí eu peguei o ingresso, esse ingresso aqui, e ele tá escrito visão parcial Frisa 222, e eu bati o olho nisso, eu falei, 222, Deus tem uma chave, Deus tá abrindo alguma coisa. E eu comentei com ela, falei, Deus está fazendo algo. Ela falou, faz sentido. Porque ela tinha tido uma revelação sobre mim, de que Deus estava abrindo portas, movendo coisas. E ela tinha falado para líder e não para mim. E quando ela falou, eu falei, faz sentido, Deus está dizendo algo. Deus está abrindo algo. E naquela semana não, ainda nesse rolê, eu falei pra ela, nossa, vai ter um retiro, né? Eu falei, nossa, bem que eu gostaria de ir, se Deus abrisse a porta eu iria. E ela se tocou, ela achava que eu não queria ir. Ela falou, caramba, a Vandressa quer ir. E ela no espírito sentiu de ofertar uma parte desse valor do retiro pra mim. Eu não sabia de nada que ela tinha conversado com a líder, isso foi num sábado. Quando foi no domingo, eu fui no último culto da igreja, e minha líder mandou uma mensagem pra mim, você vai pro culto? Vamos no culto. Eu falei, opa, esse vamos no culto tem algum teor tem algo aí. E não era algo ruim, né, de dar exortada. No final do culto, que eu a encontrei, ela falou, nossa, foi tão doido que ela falou, você quer ir no retiro? Eu falei, eu quero. E ela falou, você tem fé pra isso? E eu olhei pra ela e falei, eu tenho fé pra isso. Ela falou, começa a orar para Deus mover, porque na verdade eu acho que as vagas tinham esgotado do retiro, ok? Tinha esgotado.
E quando foi na quarta, foi na terça-feira, ela mandou uma mensagem para mim falando: Andressa, conseguimos uma oferta, tal valor, R$ 530. Precisa complementar mais 330. Aí eu dei glória a Deus e falei: vou orar mais um pouco. Não, outra coisa. Depois que ela falou pra mim naquele domingo, eu cheguei em casa. Sabe qual foi a minha oração? Eu não fiz oração repetida. Ai, Deus, quero ir, quero ir. Não. Na verdade, eu fiz uma oração muito simples. Eu falei: Deus, eu quero ir. Abre essa porta pra mim. Foi uma simples oração. Eu creio que Deus escuta de primeira, tá, meu irmão? Mas também creio naquela oração da viúva diante do juiz. Você bate, faz justiça por mim, faz justiça por mim. Também creio. Mas também creio que Hebreus 11 fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Em Tiago 1 fala, se você pede sabedoria, peça a Deus já de primeira. Então eu aplico isso na minha vida. Lá tá falando de sabedoria. Você vai falar, tá falando de sabedoria. Mas eu vou dizer para você o seguinte: e se eu aplicar esse versículo colocando qualquer outra coisa na minha vida, aplicando a sabedoria em cima do versículo de sabedoria? Então eu oro em cima de algo que eu estou pedindo para Deus, já crendo de primeira. E eu só orei: Deus, eu quero ir, abre essa porta para mim. Não fiz mais outra oração. Aí que ela falou pra mim, R$ 530, tá falando 330. E ela falou pra mim, Vandressa, vai atrás de ofertas. Aí mandou no grupo, ela falou pra procurar pessoas pra ofertar. Eu falei pra ela, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque eu já tô pedindo oferta pelo meu livro. E isso me constrange, sabe? Eu poderia fazer isso, mas, cara, eu senti que eu não deveria fazer aquilo. E aí ficou um silêncio até, eu acho que quarta, quinta. Quando foi na quinta-feira, me deu um lapso aqui, eu peguei, desliguei aqui meus trabalhos e fui andando pela Teodoro Sampaio para tomar um café, para dar uma volta, espairecer. Você precisa fazer às vezes isso é interessante, destrava um monte de coisas sobrenaturais. Pode crer que essa andança é sobrenatural. Aí fui andando, tomei meu café, fui no mercado, e quando eu saí do mercado, eu tava orando em línguas voltando para casa. Orando em línguas, no meio da rua, louca. E nisso que eu tava orando em línguas, eu sentia uma impressão profética. E não é um sentimento, é uma impressão que tem teor. Você já viu perfume? Perfume tem água de perfume, tem loção, e tem o perfume com muito mais essência. Eu creio que a impressão profética, ela tem teor profético. Ela tem o teor do sobrenatural dos céus e você tem essa impressão em você. E eu senti não só uma certeza no meu espírito, mas uma paz. E a paz era, paga o resto que falta. Paga. E depois, não sei. Por quê? Tinham R$ 262 lá do afiliação que eu tinha aplicado. E eu falei pra minha líder, eu tenho essa aplicação, mas eu só vou receber no começo de maio. E quando Deus falou isso pra mim, eu falei, cara, eu vou gastar um dinheiro que eu não posso gastar pra ir no retiro. E eu vou nesse retiro porque Deus tem algo pra mim. Eu vou, Deus vai fazer coisas loucas. E eu fui numa certeza de fé. Não vai faltar. Eu já te dei o passaporte 222 pra você ir. Não vai faltar. Essa era a palavra que Deus tinha colocado no meu espírito. E eu fui pro retiro. E, cara, foi tão louco tudo que Deus fez. Deus curou coisas que rapidamente Ele queria curar. Ministrou coisas extremamente profundas entre eu e Ele, sobre intimidade. Conheci um monte de gente. Olha, foram momentos que, caramba, seria um vídeo para outro momento, mas o meu testemunho até aqui é esse, para dizer para você que o que é teu tá guardado. A porta que Deus tem, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, ó, guarda o 222, abre a porta e vai nessa. Que Deus te abençoe nesse vídeo. E eu vou dizer para você, se você quiser ofertar no meu livro Arco-Íris em Plumas, que eu vou publicar pela Ases da Literatura, você pode acessar aqui embaixo os dados para fazer o crowdfunding. Na verdade, é um Pix, né? Deixar um Pix, você faz a oferta nesse Pix.
E me informa, né? Você fala, oh, eu fiz uma oferta, tal, tá bom? Que Deus te abençoe, que você não esqueça das coisas que Deus tem para fazer. Também acesse o podcast Crônicas de Coque, ok? Que é ali um podcast de histórias, de experiências com Deus. E também vai estar aqui embaixo. Que Deus te abençoe. Eu amo fazer isso.